Você sabe qual é o... Você percebe a dificuldade de resolver isso aqui? Vem cá, se eu soubesse a integral da secante e a integral da tangente, eu poderia calcular aqui a integral da secante e a integral da tangente, já que está adicionando aqui? Muito bem, realmente não pode, porque está elevado ao quadrado. Então você não pode separar a integral se não for soma. Diferença também é uma soma, né? Subtrair também é uma soma. Mas enfim... aqui então, talvez fosse interessante a gente desenvolver esse quadrado da soma de dois termos. Aula número 1 do semestre, lá na revisão, nós falamos de produtos notáveis, não é? Isso aqui, por exemplo, é um quadrado da soma. Aí você precisa lembrar o seguinte, que se você estiver diante de uma soma assim elevada ao quadrado, isso dá o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Onde o primeiro aqui é a secante e o segundo é a tangente. Então, veja, eu quero calcular uma integral definida. Eu preciso da primitiva. Eu vou caminhar na direção de calcular a primitiva. Para eu calcular a primitiva, eu só tenho aquela lista daquelas 8 que eu coloquei para vocês ali, que tem uma 6 que é de trigonométrica e mais a integral da potência. Eu só sei isso. Não sei mais do que isso. Então... aqui eu vou fazer, então, eu vou calcular o que dá o quadrado da soma de dois termos. Então vai ficar assim, ó, integral de 0 a π sobre 6, quadrado do primeiro, vai ficar assim, ó, quadrado do primeiro, depois mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Beleza, olha que bacana, né? Eu posso separar agora isso ali em 3 integrais. Então vamos calcular ali, vai ficar assim. Vamos escrever assim, ó, vamos escrever o cochete com os extremos aqui de fora e aqui dentro vamos anotar só a primitiva. Então vai ficar assim, primitiva de secante ao quadrado de x dx. Isso eu conheço, né? Isso aqui, inclusive, eu conheço. Beleza. Agora aqui vai ficar assim, mais duas vezes, já tirei o 2 para fora da integral. Integral de secante de x vezes a tangente de x dx. Também está na tabela, né? Aí tem mais esse aqui, integral de tangente ao quadrado de x dx. Isso tudo variando de 0 até π sobre 6. Bom, essa aqui eu não tenho na tabela. Quando eu não tenho ela na tabela, eu tenho que arrumar um jeito de escrever ela em função de uma que está na tabela. Aí entra aquelas identidades que eu discuti com vocês lá na aula de trigonometria. Vamos só anotar aqui? Olha só, essa aqui, ó, primitiva de secante ao quadrado eu conheço, é tangente dessa aqui. Primitiva de secante vezes tangente eu também conheço, é secante. Essa daqui é secante. E está faltando calcular essa aqui, dessa de cá. Aí eu peço a vocês que vocês tentem se lembrar do que nós discutimos lá na aula de trigonometria, quando a gente fez aquela revisão de identidades trigonométricas. Eu falei que você só precisava saber 3 identidades, né? E eu estou agora interessado em alguma coisa que relacione tangente ao quadrado com uma função que eu conheço a primitiva dela. E eu conheço a primitiva da secante ao quadrado. Então, se eu conseguisse relacionar tangente ao quadrado com secante ao quadrado, seria uma boa. Para isso, eu vou sugerir... vem para cá, olha só. Eu vou sugerir que você se lembre da identidade fundamental, né? A fundamental fala assim, ó, que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, que vocês já chegaram aqui sabendo isso, eu peço, né? E eu não sabia, é 1. Então, como é que eu faço para aparecer uma tangente? Tangente é seno dividido por cosseno. Então eu vou dividir tudo por cosseno ao quadrado. Então eu vou dividir aqui por cosseno ao quadrado de x, como nós fizemos lá naquela aula, né? Ó, cosseno ao quadrado de x, aqui por cosseno ao quadrado de x. Aí seno ao quadrado dividido por cosseno ao quadrado dá tangente, ó, vai ficar tangente ao quadrado de x, mais 1. E 1 sobre cosseno é o nome que eu dou para
secante. Então aqui vai ficar secante ao quadrado de x. Eu quero saber o que dá a tangente. Então, moçada, esse 1 aqui, se ele aparecer do lado de lá, vai ficar assim, ó, tangente ao quadrado de x igual a secante ao quadrado de x menos 1. Olha que bacana. Então, com essa identidade aqui, eu posso reescrever, eu posso tirar a tangente e no lugar da tangente eu vou colocar secante ao quadrado menos 1. Porque essas duas parcelas ali são parcelas que eu consigo calcular a primitiva. Então aqui vai ficar secante ao quadrado de x menos 1. Entenda que isso aqui não é a integral da tangente ao quadrado. Isso aqui é a tangente ao quadrado. Mas aí o bacana aqui agora é que eu consigo integrar essa e essa separadamente. Quando você integrar secante ao quadrado, vai dar tangente. Quando você integrar 1 em relação a x, dá x. Então a integral de secante ao quadrado menos 1 será tangente de x menos x. Aqui variando de 0 até π sobre 6. Então aqui, agora, eu já conheço essas duas primitivas, só estava faltando essa, que eu acabei de descobrir. Então aqui vai ficar assim, ó. Tangente de x mais 2 vezes secante de x mais primitiva de secante ao quadrado de x menos 1 é tangente de x menos x. Tudo isso aí variando de 0 até π sobre 6. Vamos passar para o lado de lá. Então, agora eu posso, essa tangente com essa tangente que dá para eu juntar, né? Tangente com mais tangente dá duas vezes tangente. Tangente com mais tangente, 2 vezes tangente. Então, vamos ficar com isso aqui, ó. Vamos ficar com isso aqui. Vai ficar assim. 2 vezes a tangente de x e depois mais 2 vezes a secante de x e depois menos x, variando de 0 até chegar em π sobre 6. Beleza, isso que está aqui entre os colchetes é a minha primitiva, é o meu gzão. Aí você tem que saber que depois que encontrou a primitiva, depois que encontrou o seu gzão de x, você precisa calcular quanto que dá gzão de π sobre 6 menos gzão de 0. Então tá bom, gzão de π sobre 6, tira tudo quanto é x e coloca π sobre 6. Então, para encontrar aqui o gzão de π sobre 6, eu vou fazer assim, ó. Vou tirar o x, vou colocar π sobre 6. Então, ficaremos assim, com 2 vezes a tangente de π sobre 6. E depois mais 2 vezes a secante de π sobre 6. E depois menos π sobre 6. Isso que você está vendo aqui é o gzão de π sobre 6. É a primitiva aplicada no extremo superior. Deixa eu apagar isso aqui. Menos gzão de 0. Tem que tirar tudo quanto é x e colocar 0. Então, se eu tirar o x e colocar 0, vai ficar assim. 2 vezes a tangente de 0. Ó, a tangente de 0, mais 2 vezes a secante de 0, e depois menos 0. Opa! Não se esqueça a origem das funções, né? Quem que é secante? É 1 sobre cosseno. Cossecante, 1 sobre seno. Tangente, seno sobre cosseno. Algumas coisas nós já sabemos já. Por exemplo, tangente. Em grau, é interessante você, de repente, levar para o grau para poder fazer cálculo de seno, cosseno, tangente de ângulos notáveis. Então, π sobre 6 são quantos graus? E tangente de 30? Raiz de 3 sobre 3. Então, você já sabe, ó, que vai dar 2 vezes raiz de 3 dividido por 3. Isso veio daqui, da tangente de 30, que é a tangente de π sobre 6. Agora, e a secante de π sobre 6? 2 sobre raiz de 3. É isso mesmo. Por quê? É o inverso do cosseno. É, exatamente, porque veja bem, porque o cosseno de π sobre 6 é o cosseno de 30, né? Cosseno de 30 é o seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2.
A secante é o inverso desse negócio. Então, se você inverter aqui o cosseno, vai virar secante. Vai ficar secante de π sobre 6 igual a 2 sobre raiz de 3. Muito bem, é isso mesmo. Então, vai ficar assim, ó, mais 2 vezes 2 sobre raiz de 3. Ó, 2 sobre raiz de 3. Isso aqui foi a secante de π sobre 6. O que mais? Tangente de zero. Tangente de zero. Tangente de zero, gente, é zero. Porque é seno de zero dividido por cosseno de zero. Mas seno de zero dá zero. Oi? Tem sim. Menos π sobre 6. Agora, secante de zero. Não. Vamos de novo aqui, ó. O que é secante de zero? É 1 sobre cosseno de zero. Ó. Secante de zero é 1 dividido pelo cosseno de zero. Mas o cosseno de zero dá quanto? 1. Então, secante de zero também dá 1. Então, esse númerozinho aqui, secante de zero, dá 1. Então, olha só, quando você for subtrair, tem que subtrair aqui menos, esse deu 0, esse deu 0, aqui dá 2, né? Vai ficar 2 vezes 1 dá 2, ó, menos 2. Agora vamos ver o que dá para fazer aqui, para ficar mais bonitinho. Vai ficar 2 raiz de 3 dividido por 3, mais 4 dividido por raiz de 3, menos π sobre 6, menos 2. Tem como racionalizar aqui. Então, para racionalizar aqui, dá para multiplicar aqui embaixo por raiz de 3 e aqui em cima por raiz de 3. Porque raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. A raiz de 9 dá 3. Então vai ficar 4 raiz de 3 sobre 3. Então no final aqui ficou assim. 2 vezes raiz de 3 sobre 3, mais 4 vezes raiz de 3 sobre 3. Olha que beleza, já ficou com o mesmo denominador, né? E depois assim, menos π sobre 6. Vamos multiplicar esse aqui por... menos 2, deixa menos 2 aí. 4 com mais 2 dá 6, então ficou assim, 6 raiz de 3 sobre 3. Olha, parece que fez para dar certo, né? Olha só que bonitinho, vai ficar 4 com mais 2, 6 por 3 dá 2. Menos π sobre 6, menos 2. 6 por 3 dá 2, então ficou 2 raiz de 3. Vamos colocar esse 2 para o lado de cá. Vai ficar assim, menos 2, menos π sobre 6. Esse número não pode dar negativo. Alguém pode ver que número que dá esse aqui? Faz uma calculadora aí, por favor. Sabe por que eu sei que ele tem que dar positivo? Porque eu estou integrando um quadrado de uma função. O quadrado de uma função, seja qual for ela, não dá negativo. E se você vai integrar uma função que não assume valores negativos, isso que você encontra aqui é a área. Então, ele tem que ser positivo. Quanto foi que deu? Aproximadamente quanto aqui? 0,94.